Olá, seja bem-vindo aqui ao Instituto de Desenho Instrucional para mais uma quarta-feira de conteúdos. Nós sempre filtramos esses assuntos pensando em tendência, em inovação, métodos, ferramentas que vão apoiar, facilitar, imprimir qualidade ao trabalho aí do designer instrucional, conteudista e todos os profissionais que estão aí nessa esteira de produção de experiências de aprendizagem. O assunto de hoje é bem bacana. Nós vamos conversar sobre ferramentas no code e desenho instrucional. Para quem está conectado aí com as tendências do mercado, com certeza já ouviu falar muito sobre no code e então nós vamos descobrir o que é no code e como é que isso já revoluciona a vida aí do designer instrucional, já impacta aí o desenho instrucional de maneira geral. Combinado? Pois bem, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, nós estamos vivenciando uma verdadeira evolução das práticas associadas à educação. E quando eu falo em educação, eu estou falando em educação em todos os níveis. Educação formal, educação informal, educação corporativa, né? Para diversos públicos, mas de maneira geral, todas as camadas e vieses da educação passou e tem passado por grandes transformações, né. Essas transformações acontecem num cenário em que existe aí um tripé, né, que sustenta as várias alterações, avanços e evoluções que nós vimos aí, podemos acompanhar na educação, né. Esse tripé compõe um cenário que, com certeza, é um cenário comum para você, né. Então, dentro desse guarda-chuva de evolução da educação, a gente tem percebido que há um foco em design de experiências de aprendizagem, e quando eu digo experiências de aprendizagem, eu estou compartilhando conteúdos que realmente importam, então a gente se afasta daquele contexto de ter um treinamento, de ter um curso só para ter, só para, entre aspas, inglês ver, né. Então, eh, efetivamente se preocupar com a construção dessa experiência para o nosso aluno, né. Esse cenário, também demanda bastante ferramentas de apoio e principalmente no mundo pandêmico e pós-pandêmico, se é que nós podemos falar sobre isso, eh, as ferramentas têm proporcionado um avanço, significativo para essas experiências de aprendizagem de maneira geral. E nesse contexto todo, a personalização, né. Apesar de a internet proporcionar a entrega de um para muitos, as pessoas, os nossos alunos esperam encontrar conteúdos minimamente personalizados para as demandas que eles apresentam, né. Então, esses 3 fatores, né, esse cenário impacta de maneira aí direta o que a gente tem praticado enquanto desenho instrucional, né. Com certeza, nos últimos anos, a maneira com a qual você desenha as suas experiências de aprendizagem, propõe e planeja os seus cursos online ou cursos para educação híbrida, mudou. Mudou porque o cenário mudou, mudou porque o perfil do nosso aluno, da nossa persona, também mudou. Mudou porque surgiram
e continuam surgindo muitas ferramentas que estão aí para nos apoiar enquanto produtores de experiências de aprendizagem. Então, se a gente fizer aí uma retomada histórica, nos últimos anos, nós vamos perceber que cada dia mais foi reforçado o nosso toolkit de ferramentas, e ferramentas diversas, né? Ferramentas para produção de conteúdo, para edição, para geração, para animação, né? Várias possibilidades. E aí, né, pegando o gancho, né, sobre essa multiplicação de ferramentas, a gente chega no contexto do no code. Você já ouviu falar sobre no code? Nos últimos anos surgiu e nos últimos tempos foi muito, muito, muito reforçado um rol de ferramentas e de práticas que se chama no code, né, que numa tradução livre é sem código, né. O no code, pessoal, é um termo que é usado para descrever a criação de software, né, de programas em geral, sem a necessidade de escrever um código de programação. Olha essa informação que eu estou compartilhando com você. Você vai ter a oportunidade, né, de criar um software, de criar um aplicativo, de criar uma ferramenta, sem precisar escrever código de programação, sem ser um programador. No lugar disso, né, são usadas ferramentas, plataformas que permitem aí a criação de aplicativo, de site, de soluções digitais, através de interfaces que são cada vez mais visuais, que arrasta, solta elemento, agrupa, desagrupa e várias outras possibilidades aí de interação gráfica. Esse movimento do no code, né, basicamente trabalha com recursos pré-fabricados, bibliotecas, automação, né, e várias outras possibilidades que torna possível que pessoas que não tenham competências de programador, de desenvolvedor, consigam, com pouco ou nenhum conhecimento de programação, criar algumas soluções digitais, tá? Muita calma. O no-code não está para substituir um programador, né, um desenvolvedor, porque existem projetos muito complexos, projetos de grandíssima escala, né? E quando a gente pensa nessas possibilidades do no code, eu estou pensando, em algo menor, prático, né? No MVP, no aplicativo simples. E então, eh, é mais um toolkit de ferramentas que facilitam a vida de uma série de profissionais ao longo aí da esteira de desenvolvimento, tá? Dentro desse contexto, né, quando eu olho ferramentas no code, a possibilidade de criar aí aplicativos e pequenos sistemas, né, mais simples, e olho para a atuação do designer instrucional, eh, esse rol de possibilidades de desenhar sem código, né, traz para a gente, enquanto designers instrucionais, um mar de possibilidades, né. De cara, a gente já consegue pensar em 3 grandes, eh, reforçadores, né. Reforçador da autonomia, reforçador da inovação e reforçador do nosso foco na construção da experiência de aprendizagem, né. Olha só, uma ferramenta no code vai possibilitar que você, enquanto designer instrucional, sem saber programar, acesse as tantas possibilidades aí
que tem se criado de plataformas e aplicativos no code e tenha competência, tenha plenas possibilidades de produzir um aplicativo, um mini sistema, sem precisar saber programar. Olha o tamanho da autonomia que você, enquanto designer instrucional, pode alcançar, né. Sem pensar nesse viés da inovação, né, de você se dedicar a um brainstorm que realmente pode ser altamente inovador, porque você tem o quê? Autonomia e ferramenta à disposição. Então, quando você estruturar metodologicamente as suas experiências de aprendizagem, você pode fazer isso já pensando em inovar, já pensando nessa construção de ferramentas, de aplicativos e tudo mais, né. E tudo isso, obviamente, focado em manter essa experiência do usuário, experiência do nosso aluno, que para a gente é tão importante, né. Além disso, existem muitos benefícios, né, para designers instrucionais, né, debaixo desse guarda-chuva do no code, né. Acho que a primeira delas é pensar na facilidade do uso. Uma das principais vantagens do no code é a facilidade de uso. Então, nós designers podemos criar aplicativos e sistemas sem a necessidade de conhecimento em programação. Isso economiza tempo, isso economiza esforço e permite que a gente realmente se concentre na experiência, né, nas outras áreas do projeto. Uma outra vantagem tem a ver com a velocidade de desenvolvimento. O no-code elimina essa etapa de escrever um código do zero. Então, os projetos eles podem ser concluídos de maneira mais rápida. Isso é muito útil, né, gente? Porque geralmente nós estamos sempre eh, com prazos super ajustados, né? Super, sempre para ontem, né? O terceiro benefício tem a ver com a flexibilidade. O no-code permite que a gente, enquanto designer instrucional, crie aplicativo, crie sistema personalizado de acordo com necessidades específicas, né? Olha a gente voltando lá na personalização, na flexibilização. E isso com certeza pode nos ajudar a atender às necessidades específicas do nosso aluno, dos nossos projetos de maneira super eficaz. E aí, para terminar, obviamente, se eu estou queimando, entre aspas, uma etapa inteira de desenvolvimento de código, trabalhando com o no code quando possível, a gente elimina muitas horas de trabalho de programadores, né? E aí isso vai tornar, obviamente, o preço mais acessível, com orçamento mais acessível para atender orçamentos, que na maioria esmagadora das vezes são orçamentos limitados, né. E aí, gente, colaboração, né, cocriação. O no-code permite que nós trabalhemos de maneira colaborativa com outras equipes, com outros membros, com outras expertises, né, e isso com certeza vai ajudar a garantir que o projeto atenda de maneira mais ampla, né, as necessidades de todos os nossos alunos. Então, a gente está falando de criação de aplicativo, criação de sistema, né, com menos esforço, com maior flexibilidade, com redução de custos. Então, super, super benefícios, né. Mas isso parece tão distante, né, muito longe, né, Silvia? Não. Se eu te contar que o no-code já existe e que existe no design instrucional há bastante tempo, você vai concordar comigo. Muitos de nós que já atuamos enquanto designers instrucionais, temos várias ferramentas no code
que já compõem o nosso toolkit, a nossa caixa de ferramentas e que estão ali grudadíssimas no super match com a nossa rotina de trabalho. Vou dar exemplos que com certeza você já ouviu falar, inclusive aqui no instituto, nos outros canais, nos nossos outros vídeos que nós compartilhamos, né. Vamos lá? Olha só, exemplo de ferramenta no code para a área de design instrucional. Olha só, ferramentas de autoria, gente. Cursos animados, com uma série de automações, sem a gente precisar programar. Eu estou falando de Captivate, de Articulate, de Lectora, de iSpring, do H5P lá para o Moodle. Ambiente virtual de aprendizagem, sala de aula virtual, sem precisar programar. Ferramenta para criar site, o Wix, o WordPress. Então, olha só, nós já estamos rodeados de ferramentas que são no code, que só a partir aí de arrasta e solta, encaixa, cola, seleciona recursos em bibliotecas que são cada vez mais robustas, a gente já consegue ter uma atuação mais autônoma sem precisar programar. E aí, gente, eu trouxe uma série de outras possibilidades que nós podemos compartilhar com você. Por exemplo, né, quando eu penso aí nessas ferramentas no code para designers instrucionais, eu posso, por exemplo, falar da Zapier, que é uma ferramenta de automação que permite que nós consigamos conectar vários aplicativos e criar fluxo de trabalho cada vez mais automatizado, né? Isso pode ser super útil para quando a gente precisar integrar diferentes aplicativos. E isso é muito comum, né, gente? Eu estou falando de aplicativos que vão apoiar no desenvolvimento da ação, no acompanhamento da ação. Então, é um hub super bacana. Tem um que chama Bubble, né, que permite que a gente crie aplicativos para os nossos telefones aí de maneira personalizada. Então, nós podemos criar aplicativos de aprendizagem para as nossas soluções de educação, né. Eh, Outro muito bacana, né, é o Airtable, que é uma ferramenta que gerencia banco de dados, né, que permite a colaboração, o gerenciamento de tarefas. Então, quando a gente precisar fazer gestão de dados relacionados ao aprendizado, a cada um dos nossos alunos, né, resultado de teste, progresso e tudo mais, a gente pode usar o Airtable. Tem um queridinho, né, gente, o Canva, né. E como o Canva tem apresentado pra gente várias ferramentas cada dia mais refinadas, que não demandam da gente competência de programador e nem de design gráfico, né. Pensando para a gestão de projetos, né, os quadros aí do Trello são uma excelente oportunidade também, né, de ferramenta no code. Os painéis já estão todos prontos, o que a gente precisa é só customizar com as informações específicas de cada projeto, né. E aí muitos outros, né, por exemplo, o Glide, que também é uma ferramenta para criar aplicativos sem a necessidade de codificação. Então, criar aplicativos aí de aprendizagem, aplicativos interativos, aplicativos personalizados e vários outros, né, como o Notion, que é de notas. Então, existem aí várias ferramentas no code que já estão disponíveis no mercado para a gente usar e abusar aqui no nosso desafio de criar experiências de aprendizagem, né. Para nós, acho que o mais importante é entender bem as demandas, o que realmente precisa ser executado, para a gente poder escolher bem essas ferramentas, pensar na usabilidade, pensar em todos os aspectos que impactam a experiência de aprendizagem do nosso aluno e atender sempre de maneira mais assertiva através aí do uso
dos recursos, dos métodos e metodologias, de todas as possibilidades que têm aparecido nesse contexto de evolução da educação. Combinado? E aí, você já usa alguma ferramenta no code? Já usou alguma dessas plataformas para criar um aplicativo de aprendizagem? Compartilhe aqui nos comentários conosco, nós queremos saber, tá bom? Obrigada por ter vindo acompanhar nosso bate-papo de hoje. Fique ligadinho lá no nosso site, que já já nós vamos compartilhar qual que vai ser o assunto do nossa próxima quarta-feira de conteúdos. Obrigada por ter ficado até aqui. Até mais e tchau, tchau.